Paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado na carta de Paulo aos Romanos. E hoje nós chegamos na lição de número 9. E a lição de número 9 tem como título A Nova Vida em Cristo. Então a lição de número 9 tem como título A Nova Vida em Cristo. E a leitura bíblica em classe se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, do verso 1 ao verso de número 12. Mas nós temos o nosso combinado e não se esqueça dele de ler toda a epístola. Se você não fez, querido, ainda dá tempo, tá? Leia, tá? Toda a epístola, toda a carta de Paulo aos Romanos. E hoje nos deteremos um pouco no capítulo de número 12. Então a leitura bíblica em classe se encontra em Romanos, capítulo 12, do verso 1 ao verso de número 12. Queridos, então nós vamos estudar a lição de número 9, baseado no capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos, tá? E então hoje nós vamos tratar especificamente o capítulo 12. Até agora, tá, o apóstolo Paulo ele estava no campo da sistematização. Até agora Paulo ele estava organizando a sua doutrina, ele estava de forma progressiva mostrando o processo soteriológico e aonde se enquadrava tanto os judeus como gentios dentro desse processo. Então até o capítulo 11 foi em tese uma sistematização, tá? É bem verdade que ora ele mesclava isso com praticidade, ele mostrava isso com dinâmica, ele mostrava com experiência até dele próprio, tá? Mas nós aprendemos o quê? Que até agora Paulo estava sistematizando. A partir de agora, até o capítulo 12, tá? Do capítulo 12 até o capítulo 15, Paulo, ele sai um pouco da teoria, vamos dizer assim, da teologia em si. Então ele vai agora ir para o campo da aplicabilidade. Ele vai para o campo da experiência, ele vai para o campo da vivência. Então até agora o apóstolo Paulo ele estava sistematizando. Mas do capítulo 12 até o 15 ele irá somente, preste atenção, ele vai somente aplicar o que ele sistematizou do capítulo 1 ao capítulo 11. Bem, verdade é que alguns teólogos vão dizer que ele escreve capítulo 12 ao 15 por causa do capítulo 9 ao capítulo 11, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: Paulo construiu uma teologia. Paulo ele estava construindo a teologia, na verdade ele estava desvendando para nós a teologia da soteriologia. Então agora ele vai entrar para o campo da aplicabilidade. E como que ele faz essa transposição? Como que ele sai, em tese, da teologia e vai para a prática? Capítulo 12, verso 1 nos mostra isso. Olha a palavra que Paulo inaugura. Paulo ele termina, portanto. Então Paulo começa, tá, o capítulo 12 com a expressão portanto. A palavra portanto, ela tem a ideia, Paulo então ele usa o termo portanto, ou seja, por causa de tudo o que Deus fez e está fazendo nos capítulos 1 a 11, eu vou apresentar para vocês agora a aplicabilidade. Então a palavra portanto, Paulo está se referindo a quê? A tudo aquilo que ele mostrou. Então, portanto, tudo que Deus fez e está fazendo desde o capítulo 1 até o capítulo 11, agora eu vou mostrar para vocês como nós devemos realmente viver. Eu mostrei para vocês que Ele nos resgatou. Eu mostrei para vocês que nós estávamos mortos em pecados e em delitos. Paulo acaba de dizer o seguinte: olha, eu mostrei para vocês como que era a condição humana. O que o pecado afetou tanto na esfera humana como na esfera da natureza. Então o pecado deteriorou o ser humano. O pecado deteriorou a criação de Deus. Agora Paulo, então, ele vai mostrar de forma muito clara, muito objetiva,
como nós devemos viver, porque aquilo que estava morto, aquilo que não tinha glória, passa a ter a glória de Deus. Aquilo que estava morto, Cristo revivifica. Nós já vimos isso no capítulo 7, no capítulo 6, nós vimos no capítulo 2 os judeus, nós vimos no capítulo 1 os gentios, nós vimos no capítulo 3 a dinâmica com os judeus que amava tanto amava tanto o legalismo e se distanciou da palavra de Deus, que era o cerne, que era o guia, que era o norte do ser humano. Então Paulo está mostrando todo o trabalho de Deus. Paulo ele vai desde a queda, ele começa na queda e vai até o processo da glorificação. Ele vai até o processo onde os judeus serão realmente salvos da sua totalidade. Então Paulo mostra todo o processo da salvação. E Paulo então, a partir do momento que ele explica essa dinâmica, o que Cristo fez por nós, agora vai ser uma resposta humana de como nós devemos nos portar. Qual vai ser a nossa maneira de adorar? Qual vai ser a nossa maneira de proceder? Como que nós vamos nos portar diante de tudo aquilo que Ele nos fez? Então é essa dinâmica que Paulo vai trabalhar agora a partir do capítulo 12. Por isso ele introduz, ele faz essa transposição, essa ponte do capítulo 1 ao capítulo 11 para o capítulo 12 até o capítulo 15, usando a palavra portanto. Portanto tem a ideia, tem o significado de tudo aquilo que Deus fez e está fazendo por nós. Aí Paulo diz, eu os exorto. Portanto, por isso que ele diz assim, portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus. Eu faço um rogo a vocês. Eu exorto a vocês. Tá? Eu vou passar a aconselhar vocês. Então Paulo, uma coisa muito interessante que eu quero que vocês logo introduzam para a classe de vocês, que Paulo queria deixar claro. Tá? Que não podemos conhecer e não viver. Paulo está falando aqui, não pode ter uma dicotomia entre conhecimento e vivência. Precisa estar engrenado, precisa estar interligado, precisa estar misturado. Conhecimento e vivência, conhecimento e prática. Tá? Então introduza isso na classe de vocês, que teologia e prática é algo indissolúvel, não tem como nós desassociarmos isso. Quando nós fazemos uma segregação entre teologia e prática, a nossa vida se torna uma vida morta. Se torna uma vida morta. Eu preciso ter conhecimento, mas eu preciso ter prática. E também somente a prática sem o conhecimento leva a erros. É por isso que os dois precisam estar interligados. Eu só posso praticar aquilo que eu sei que é. E como que eu sei? Olha o verbo ser, através do conhecimento. E como eu adquiro conhecimento? Quando eu falo de teologia aqui, queridos, eu não estou falando de pós-graduação, eu não estou falando de coisas profundas, não. Eu estou falando do conhecimento bíblico. Tá? Ou seja, eu preciso ter um conhecimento, eu preciso saber aquilo que o Eterno quer para nós, para que eu possa o quê? Praticar da melhor maneira possível. Tá? Então o tópico de número 1 diz assim, em relação à mordomia da adoração cristã. Romanos capítulo 12, do verso 1 ao verso de número 2. Vamos ler? Capítulo 12, verso 1 a 2 diz assim, portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vamos fazer a leitura de Romanos capítulo 1, do verso 1 ao verso 2, diz assim, portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nesse tópico 1 vamos falar um pouquinho sobre a mordomia da adoração cristã. É só para uma questão de introdução. O que é adoração? Nós sempre
ligamos adoração com música, adoração com cânticos. E nós vamos ver aqui que adoração não é nada a ver. Ela não está ligada exclusivamente, olha o que eu vou dizer, a adoração não está ligada exclusivamente a cânticos, a melodia. A adoração, ela está ligada numa prática de vida. É só para que vocês possam pensar, lembra de Abraão, quando Abraão vai levar Isaac para o Monte Moriá, o que ele diz? Eu, menino, adoraremos, e após adorarmos, nós voltaremos. Ele não levou violão, ele não levou instrumentos musicais. A adoração estava na prática do sacrifício. Isso é muito interessante. E Paulo, ele vai dizer que nós devemos adorar, nós devemos ter uma vida de adoração a Deus. E observe que isso não envolve música. Muitos atrelam a adoração ao louvor. É claro que tem conexão, mas não é exclusividade. A adoração no texto sagrado, ela envolve uma praticidade de vida, ok? Isso é muito interessante, é só em questões de introdução, tá? Ponto 1. Uma exortação em forma de apelo. Então Paulo começa a exortar, mas apelando. E ele usa a expressão rogo-vos, tá? O verbo grego significa, rogo-vos significa admoestar, encorajar e exortar. O pastor José Gonçalves, de forma maravilhosa, ele colocou aí que esse termo tem a ideia militar em relação a uma tropa, onde você os anima, onde você os exorta, onde você encoraja eles a fazer aquilo que o comandante está pedindo. O comandante traça uma rota, uma estratégia de resgate, de invasão, enfim, ele traça algum objetivo, então ele vai exortar essa tropa a cumprir à risca aquilo que ele está pedindo. Então Paulo, ele está aqui pedindo, ele está implorando, tá? Mas o que eu quero salientar com vocês é o seguinte: qual era a base desse apelo? Paulo estava se baseando em quê para ele fazer esse apelo? Tá? Todo o apelo, ele tem que ter uma base. Olha, eu vou fazer um apelo aqui para nós ajudarmos a campanha do agasalho. Tá? Ah, mas está quente, como campanha do agasalho? Você percebe? Ah, mas está muito frio, então é louvável isso. Tá? Nós vamos fazer aqui uma campanha para alguma coisa, então tem que ter uma base, tá? Então a pergunta que nós precisamos fazer é o seguinte: qual era a base deste apelo? Tá? Em que Paulo estava sustentando a sua ideia? Vocês percebem que todo apelo, todo pedido tem que ter uma base? E Paulo vai responder isso no próprio verso de número 1. Olha o que Paulo diz: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus. Em outras traduções, pela misericórdia de Deus. Ou seja, o apelo que Paulo estava fazendo não era em nome dele, era em nome das misericórdias de Deus. Mas por que ele usa a palavra misericórdia? Porque ele acaba de relatar o que? A tragédia humana. Ele acaba de relatar como que o ser humano estava e a nova mudança que Cristo realizou dentro de nós. Então ele vai entender que tudo isso aconteceu pela graça. Tudo isso é favor imerecido. Tudo isso foi a compaixão do Eterno. Foi um olhar misericordioso do Eterno sobre as nossas vidas. E que isso fez com que nós mudássemos de posição, de pecador injustificado para pecador justificado, para pecador que não era separado para Deus, para pecadores separados para o serviço do Eterno. Aqui, então, Paulo está tratando o quê? Exclusivamente a misericórdia de Deus em relação ao ser humano. A misericórdia de Deus em relação ao processo salvífico. Então por isso que a base desse apelo está baseada nas misericórdias que Paulo apresenta desde o capítulo 1 até o capítulo 11, envolvendo os judeus e os gentios. Olha que coisa maravilhosa que nós estudamos na aula passada, tá?
Israel perdeu as benevolências do Senhor? Não. Israel foi rejeitado? Não. Mas Israel pecou, Fábio. Israel rejeitou o Messias. É misericórdia. Deus não quis rejeitá-los, é misericórdia. Por isso que Paulo diz que a base desse pedido que ele vai fazer agora, que nós devemos viver uma vida diferente do que nós vivíamos antes, é baseado na misericórdia de Deus, tá? Ponto 2, uma palavra concernente ao corpo. Romanos capítulo 12, verso 1, tá? O nosso pastor José Gonçalves, ele fala sobre 3 coisas ditas aqui sobre o corpo como adoração. E a primeira coisa que ele diz que o nosso corpo deve, no processo da adoração, ele deve ser sacrificado. Tá? Ele usa a palavra sacrifício. O que é a palavra sacrifício? É uma oferta que você faz a alguém. E como que eu vou me sacrificar? O que eu vou sacrificar? Agora Paulo usa o corpo. Tá? O nosso corpo deveria ser ofertado a Deus. A palavra sacrifício, aí o autor coloca uma palavrinha em grego, tá? Mas a palavra correlata a essa, no hebraico, vem da palavra holocausto. A palavra holocausto é queimado por inteiro. Então era isso que Paulo tinha em mente, tanto o nosso corpo físico como a nossa ideia, como o nosso ser espiritual deve ser inteiramente consagrado a Deus, ou seja, ofertado, entregue a Ele. Preste atenção, quando eu entrego, eu não tenho mais domínio sobre mim mesmo. Quando eu entrego, eu não me domino mais. Eu fico à mercê daquele a qual eu estou me entregando. Isso é profundo, porque quando eu faço um sacrifício, é uma oferta, é uma entrega. E quando eu entrego, quem é que tem domínio sobre a minha pessoa agora? É aquele a quem eu estou me entregando. Então é essa a dinâmica que Paulo está mostrando aqui para nós. Uma outra coisa que eu quero salientar aqui, quando ele fala sobre sacrifício, ele está quebrando o modelo. Porque qual era o modelo? O sacrifício de animais. Tá? Pasme os senhores que quando Paulo escreveu isso, eu não vou entrar em detalhes, mas isso vocês podem procurar aí na internet, tá? Acontecia sacrifícios de animais ainda. Quando Paulo escreve isso, o templo ainda estava de pé. E 2 vezes por dia se tinha sacrifício no templo, se tinha sacrifício dentro da comunidade israelita. Então o que Paulo está falando aqui é uma quebra de modelo. Olha, vocês agora, eu quero apresentar um outro modelo de sacrifício, não de animais, mas de seres humanos. É claro que isso é uma metáfora, ninguém ia ficar se autoflagelando ou se suicidando ou virando sacrifício humano. Mas é claro que isso envolve uma metáfora, mas o que é importante aqui é a quebra de paradigma, tá? É a mudança dos animais para o próprio ser humano. O que Paulo, que ele era um rabino muito inteligente, tá? E Paulo provavelmente estava fazendo uma midrash, tá? Eu só quero salientar só uma coisinha, irmãos. Quando eu falo algumas palavras em hebraico aqui, um irmão até me escreveu que dá nojo, né? Ele usou a palavra enojar. Né? Irmãos, eu faço isso para clarear para vocês, tá? E ele disse também que eu estou aqui me exibindo ou querendo ostentar conhecimento. Queridos, que Deus nos guarde e nos livra disso. Que me acompanhe, que me conhece pessoalmente, sabe do amor que eu tenho a essa palavra. E sabe que me conhece pessoalmente, sabe o valor que eu tenho à palavra. Longe de mim de exibição. Tá? Se eu quisesse me exibir, eu teria já me exibido, eu não faria o que eu faço, por exemplo, né? Eu procuraria outras coisas para fazer, eu não ficaria, né, trabalhando quase 11 horas por dia numa marcenaria, tudo sujo, cheio de pó, né? Eu faria uma outra coisa, tá? O que eu quero transmitir para vocês é o conhecimento, é aquilo que eu recebi, eu quero que vocês conheçam também.
Tá? Eu quero que vocês conheçam também. Então isso não é exibicionismo, queridos, é conhecimento. Então eu quero que vocês conheçam também aquilo que eu sei. Tá? Egoísmo seria eu não transmitir para vocês o meu conhecimento e guardar para mim. Isso seria, sim, egoísmo. Tá? E a Bíblia proíbe o egoísmo. Então nós estamos aqui transferindo conhecimento. Eu aprendo com vocês, irmãos que mandam mensagem, esclarecendo alguns textos. Eu falo, nossa, como eu não tinha observado esses textos, né? Quando eu ouço o Caramuru, os outros irmãos, o Elias, tantos outros, o Luiz Henrique, o nosso irmão aqui, o Bete de Campinas, eu aprendo com esses homens, tá? O Natalino, eu aprendo com esses homens. Tá? O pessoal lá, lá do Paraná, eu aprendo com eles. Tá? Então não é exibicionismo, eu quero que vocês aprendam também. Então o que Paulo faz? É uma midrash. O que é uma midrash? É aquilo que é uma aplicabilidade. Tá? Aquilo, nós não lemos um texto bíblico e não aplica o texto bíblico. Ou seja, nós traz para a vivência. Paulo estava dizendo isso. Paulo falou, olha, tá vendo isso aqui? A sacrifício de animais. Mas pera aí, o que isso significa? Sacrifício humano. Eu preciso me entregar, como nós entregamos o animal, eu devo entregar também a minha vida para Deus. Tá? Uma outra coisa, em relação ao corpo, o sacrifício deve ser vivo. Tá? Aí muitos vão fazer aquela comparação entre vivo e morto, ou seja, ele está quebrando aquilo que se fazia no Antigo Testamento e colocando uma nova modalidade. Não é isso. É claro que o animal tinha que ser morto. Cristo, ele morreu. Queridos, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, presta atenção. Se eu não morrer para o mundo, eu não nasço para Deus. O que Paulo está dizendo aqui, lembra que Paulo, olha a expressão do capítulo 12, verso 1. Portanto, tudo que vocês aprenderam, do capítulo 1 ao capítulo 11, e dentro do capítulo 1 ao capítulo 11 está incluindo o que? A morte da velha natureza. Vocês lembram disso? Que eu preciso morrer? E eu falei sobre o suicídio aqui, ou seja, se eu morro para o mundo, isso é suicídio. E eu expliquei que isso, Paulo estava falando o seguinte, se eu me associar a Cristo, automaticamente Cristo me representou na cruz. Vocês estão lembrados dessa ideologia que eu apresentei aqui? É isso que Paulo está apresentando aqui. Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu não quero sacrifício morto. O que é um sacrifício morto da velha natureza? Vocês percebem como isso é profundo, queridos? Ele não estava se referindo, presta atenção, aos animais em si. Ele estava se referindo à velha natureza. Eu não quero um sacrifício morto. Eu não quero aparição. Eu não quero fazer de conta. Eu não quero sacrifício morto. Eu não vou aceitar. O que é sacrifício morto? Misturado com o mundo, com o paganismo. Aí ele vai explicar no verso 2, nós já vamos para o verso 2. Paulo diz, eu preciso de um sacrifício vivo. O que é sacrifício vivo? Da nova natureza que eu criei dentro de vocês. Percebe como isso é profundo? E aí ele vai para o ponto 3, separado. Ninguém se sacrifica, ninguém apresenta algo vivo se não foi separado. A palavra kadosh. O que é kadosh? É separado, é colocado de lado para o serviço de alguém, ou para ser apresentado a alguém. Você viu como isso é profundo, queridos? Isso é muito glorioso. Ponto 3. Uma palavra concernente à mente. Verso de número 2. Olha o que Paulo diz no verso 2 agora. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Vocês percebem que no verso 1 ele apresenta corpo, no verso 2 ele apresenta mente, ou seja, Paulo está fazendo uma correlação, os dois precisam estar engrenados, porque o corpo é reflexo daquilo que eu penso. Isso é profundo, queridos. Isso é tão profundo, então, que Paulo vai dizer que nós precisamos transformar este mundo, presta atenção na palavra este mundo,
pela mente, tá? Eu sempre digo aqui, eu já estou dizendo há algum tempo, a maior luta do diabo hoje é no mundo das ideias. Leva isso para a classe de vocês. O diabo está nos ganhando pelo mundo das ideias. E ele paulatinamente vai nos ganhando. Mas eu preciso renovar o mundo, eu preciso transformar. Olha a expressão de Paulo, e não vos conformeis com este mundo. A palavra vos conformeis aqui é entrar no molde do mundo. Sabe que você pode fazer uma dinâmica, tá? Por exemplo, uma forma de bolo de coração. Se você quer uma forma, um bolo de coração, você coloca na forma de coração. Tá? Se você quer um bolo de forma quadrada, você coloca o bolo na forma quadrada. Se eu quero um bolo numa forma de árvore, construa uma forma de árvore e coloca o bolo lá. Coloca ele para cozinhar, para fazer o processo lá, que ele vai ficar como o modelo de uma árvore. É essa a ideia que Paulo está querendo dizer. Olha, não se modele conforme este mundo, mas faça uma outra forma de fazer o bolo através da vossa mente. Isso é profundo. Paulo estava dizendo, olha, guarda a mente de vocês. Guarda o conhecimento que vocês têm agora da nova natureza que vocês adquiriram de Cristo, que Cristo colocou dentro de vocês, que Ele fez isso nascer dentro de vocês. Tá? E uma coisa que eu quero salientar aqui é o seguinte. Qual mundo Paulo estava se referindo? Paulo diz, olha, e não vos conformeis com este mundo. Querido, deixa eu dizer mais uma vez. Paulo, ele era judeu. Para entender Paulo, eu tenho que entender com a mente judaica. Então isso não é exibicionismo, isso é conhecimento. Isso é trazer luz àquilo que muitas pessoas não falam. Então que mundo Paulo estava se referindo? Dentro do conceito judaico existe dois tipos de mundo. Existe o Olam Hazé e o Olam Rabá. Tá? Olam Hazé, Olam Rabá. O Olam Hazé é o sistema do mundo que exclui Deus e a sua palavra. E o Olam Rabá é o mundo que os judeus esperam. É o mundo que Paulo esperava com a vinda do Messias. Então, quando eu leio esse texto, tá, dentro da cultura judaica, Paulo estava dizendo o seguinte: não vos conformeis com este mundo, não vos conforme com o Olam Hazé, com o mundo que exclui Deus e a sua palavra, mas transforma Olam Hazé para Olam Rabá, o Deus que atrai e mora entre nós. É isso que é muito glorioso, queridos. Então, com isso, o que nós podemos aprender para a classe? Que nós precisamos atrair Deus para nós. Nós precisamos construir uma sociedade para a glória de Deus. Pergunta para a classe de vocês se é possível mudar o cenário da nossa sociedade? É possível sim. Como? Transformando a mente das pessoas pela palavra de Deus. Senão Paulo não estava dizendo, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. É ordem. Se é ordem, há possibilidade. Ah, Fábio, mas é bíblico. Eu consigo transformar o nosso mundo pelo vosso entendimento. Porque Paulo vai explicar. Quando eu faço isso, eu posso experimentar. Paulo está dizendo o seguinte, olha, se você não transformar este mundo, Olam Hazé, pelo seu entendimento, você não pode. Paulo está dizendo o contrário. Paulo está dizendo que você não pode experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu só consigo entender a boa e perfeita vontade de Deus e a agradável vontade de Deus quando eu transformo este mundo. Talvez este mundo está dentro de mim. Talvez Olam Hazé está dentro de alguns alunos, talvez está dentro de alguns professores. E devagarzinho eu preciso tirar Olam Hazé, este mundo dentro de mim. Eu tenho que colocar dentro de mim Olam Rabá, ou seja, a presença do Eterno dentro de mim, a presença de Deus dentro de mim. Então quando a presença de Deus invade a minha vida, Olam Rabá está dentro de mim. E o Olam Hazé vai indo embora da minha vida. Isso é muito lindo, queridos. Tópico 2.
em relação à mordomia do exercício dos dons. Então Paulo fala sobre a adoração, agora ele vai entrar nos dons, que vai do capítulo 12, do verso 3 ao verso de número 8. Ponto 1. Exercitá-los com moderação e humildade. Aqui devemos lembrar que tudo é pela graça, misericórdia de nós. Até os dons espirituais e os dons ministeriais são graça e misericórdia, tá? E aí o nosso autor vai usar a palavra charisma, tá? Eu já expliquei naquelas aulas, tá? Qual a diferença entre charisma e dômata, tá? São dois termos gregos que para dons, um é para dons espirituais e o outro é para os dons ministeriais. Aqui Paulo não está fazendo uma distinção de ambos. Paulo está simplesmente dizendo o seguinte, que agora nós fomos agraciados pelos dons do Senhor. Tá? Deus não está nos dando os dons para nos capacitar a viver uma vida. Tá? E como que eu vou exercitar esse dom? Eu preciso exercitá-lo com moderação e humildade. Tá? Uma outra coisa que vocês podem debater, para que servem os dons na igreja? Para exibicionismo? Para mostrar que somos mais santos? Então coloque uma coisa na mente muito claro, dons não santificam ninguém. Ok? Dons espirituais não santificam ninguém. Os dons que santificam a igreja são os dons ministeriais, tá? Se você tiver dúvida, entra no meu canal aí no YouTube e procura a palavra dons espirituais, dons ministeriais. Tem 13 aulas abençoadas aí, tá? Ponto 2. Exercitá-los respeitando sua diversidade. Então eu devo exercitar os dons, mas respeitando a sua diversidade. Tá? Aqui Paulo introduz uma tese. Que tese? A tese do corpo humano. Então, olha só, Paulo está brincando com as mãos, com os dedos, a mão, tá? O braço, a cabeça, os olhos, o nariz, a orelha, a boca. Então Paulo está brincando. Então Paulo vai usar a tese do corpo para dizer que o corpo, tá, existe muitos membros e nem todos os membros são iguais a outros. E cada um tem uma funcionalidade específica dentro do corpo e a ausência de um prejudica o seu funcionamento na sua totalidade. Leva isso para a igreja. Tá? Não é porque o irmão na sua igreja ele é o melhor ensinador que ele é a última bolacha do pacote. Não. Não, na igreja só eu que canto e quando eu canto o céu abaixo. Meu irmão, coitado de você. Coitada de você, minha irmã. Não, se eu não liderar a mocidade, não vai. Se eu não estiver na frente do ciclo de oração, também não vai. Querido, tira a prepotência. Tudo isso que foi lhe dado é dom. O que eu faço aqui é dom. Deus que me guarde e me livra da exaltação. Porque eu tenho consciência que quando um ser humano se exalta, Deus lhe abate. Mas quando o ser humano se abate, Deus o exalta. E a melhor coisa é ser exaltado por Deus. Tá? Melhor coisa é ser exaltado por Deus. Então no ponto 2, o nosso autor salienta algumas coisas. A primeira coisa que ele salienta é que o dom ele deve ser exercitado com humildade e moderação. Uma outra coisa que ele salienta é não tem exclusivismo. Ah, esse dom só na igreja que tem. Que isso? O Espírito Santo dá, baseado em 1 Coríntios capítulo 12, ele dá a quem ele quer. Ponto. Não existe exclusividade, só eu o possuo, só eu o detenho. E o terceiro ponto que o nosso autor salienta, o individualismo com a individualidade. Então devemos tomar muito cuidado com isso. Aquilo que você possui não é seu, tá? É para a coletividade. Tá? É para a igreja num todo. Esse dom não é individual seu. Ou seja, ele foi dado para você, mas você não pode pegar ele e individualizá-lo. Você tem que reparti-lo, você tem que comunicá-lo. Essa é uma expressão muito interessante. A comunicação dos dons, para que possa haver o que? Edificação do corpo de Cristo. Tá?
Ponto 3. Exercitá-lo com esmero e regularidade. Romanos capítulo 12, do verso 6 ao verso de número 8. Aqui, o autor tem em mente uma congregação local e as ferramentas que o Espírito dá para desenvolver sua função. Eu não vou entrar em todos os dons que o apóstolo fala aqui, mas uma coisa eu acredito, que numa igreja local, por mais pequena que ela seja, tem pessoas que me acompanham em vários lugares do país e fora do país. Tem pessoas que me acompanham de grandes igrejas e de pequenas congregações. Se a sua congregação é muito pequena, aprenda ou relembra o que eu vou dizer aqui. Tá? Relembra. Por menor que ela seja, aí existem todas as ferramentas preparadas para o andamento dessa obra. Ah, mas eu não tenho pessoas. Tem, aí tem. Lapida, perceba, ora a Deus para que o Eterno lhe abra os olhos, para que você perceba que todas as ferramentas necessárias estão aí. Dom de ensinar, dom da hospitalidade, estão aí, está dentro da sua congregação. Dentro dessa congregação existe sim ferramentas que potencializam o crescimento da tua igreja. Eu só queria falar rapidinho sobre o dom de ensinar, que nós estamos trabalhando um pouquinho agora para professor. Deixa eu dizer uma coisinha, ensinar não é para todos, tá? Isso é muito interessante. Eu sei que não existe individualidade, ou seja, Deus não deu somente para mim o dom de ensinar. Não sou exclusivo detentor desse dom. Existem muitos outros e outras que fazem isso com esmero, tá? Com propriedade. Então não sou só eu, mas não é para todos. Porque nós estamos vendo cada um ensinando que não foi chamado para ensinar. Tá? Então ensinar não é para todos. Se é dom, não é para todos. Tá? Você deve ter uma outra funcionalidade dentro do reino. Então nós precisamos perceber isso. Tá? Nós precisamos perceber isso. Tópico de número 3, em relação à mordomia das práticas das virtudes cristãs. Vai do capítulo 12, do verso 9 ao verso 21. Primeiro, exercitar o amor. Segundo, exercitar o serviço cristão. E terceiro, exercitar a resistência ao mal. Paulo agora vai falar sobre a praticidade, as virtudes de um cristão. E Paulo encabeça isso falando sobre a tese do amor. No meu ponto de vista, esse é o tema mais pregado e ensinado pela igreja, mas o menos vivido. Tá? Porque amor realmente não é fácil. A palavra amor na sua totalidade é algo muito mais forte do que nós imaginamos. Tá? Porque nós amarmos quem nos fala mal não é fácil, queridos. Não é fácil. Sabe qual é a dinâmica que nós podemos fazer? A maioria de nós temos alguma pessoa que é o nosso desafeto. E qual é a dinâmica? Porque não adianta eu ficar falando. Sabe o que nós devíamos fazer? Se você tiver algum desafeto, nós nos propõe um desafio, vai até ele e peça perdão. Peça perdão. Por isso que Paulo diz, se possível, tenha paz com todos os homens. Eu sei que em algum momento não é possível, mas você percebe que a prática é muito mais difícil do que a teoria. A teoria é bonito, fala-se muito bonito, mas como que eu vou viver isso? Como que eu vou praticar isso? E na prática, a gente vê uma discordância com a teoria. Falar é fácil, praticar é difícil. Então nós podemos fazer eu poderia falar muitas coisas lindas aqui sobre o amor, mas eu propus essa teoria, essa aplicabilidade para vocês, professores. Eu não quero, claro, eu vou supor aqui, eu quero propor essa ideia. Não fale sobre o amor, pratique o amor na classe de vocês. Tá? Faça essa dinâmica. Talvez tem pais que não conversam com o filho, abrace ele, diz, filho, eu te amo. Talvez você não gosta do seu pastor, vai lá, dê um abraço nele, na dirigente do ciclo de oração. Líderes, cuidado com isso. Nós somos alvo e presa fácil do diabo. Nós temos mais facilidade para reprimir as pessoas quando estamos no estado de liderança. Tá? Então não use o púlpito para desabafo, não use o seu poder que você tem para desabafar e para prejudicar as pessoas.
tá? Ah, aquele irmão me paga. Não, não paga não. Não paga não. Porque o autor, a Bíblia nos propõe o seguinte: onde é que é resistir, é exercitar a resistência do mal. O mais importante não é resistir o mal, tá? É você se esforçar para praticar o bem. O termo aqui é esforço além de esforço. É ir contra a sua própria natureza. Porque a natureza ela, humana diz não. Mas a natureza de Deus dentro de você diz sim. Então você tem que resistir a essa natureza. Você tem que militar contra ela. Então a minha proposta não é acadêmica hoje. A minha proposta é prática, tá? É prática. Eu quero propor para você, meu professor, minha professora. Vamos viver o amor. Propõe isso para os alunos. Quem sabe os alunos terminam essa escola dominical indo atrás de pessoas para se reconciliar. Eu acho que isso é a maior obra, é uma das coisas mais difíceis de nós praticarmos. É exercitar aquilo que há muitos anos nós falamos. Às vezes é só de boca. É só de boca. Mas às vezes precisamos realmente pegar aquele pastor que nos deu muita martelada e diz: pastor, eu te perdoo por aquilo que você fez. Ou às vezes cumprimentá-lo ele. Às vezes quando você cumprimenta ele, é por isso que o texto termina, o Romanos capítulo 12 termina, que quando você faz isso, você dá de água, você dá de comer, você está amontoando brasa sobre a cabeça. Alguns intérpretes vão dizer que você está amontoando brasa sobre a cabeça do teu inimigo. E é tão interessante que Paulo termina dizendo o seguinte: Paulo não está dizendo que a vingança é nossa. Paulo está dizendo o seguinte: a vingança é do Senhor. Paulo está delimitando competências aqui, funcionais. Olha, nós seres humanos devemos exercitar o amor. A ira não nos compete, muito menos a vingança. Isso compete ao Eterno, porque Ele é o governador, Ele é o regente, Ele é o soberano. Ele faz da maneira que Ele quer. Ou seja, Paulo está delimitando competências funcionais. Você tem uma competência, foi te outorgado algo, então não ultrapassa o teu limite. O nosso limite é o amor. A vingança, vamos pensar assim, não essa vingança humana de raiva, de rancor, mas retribuir. Tá? A lei da semeadura pertence a Deus. É por isso que Paulo diz aos Gálatas, tá? Tudo aquilo que come planta, ele colhe, tá? Mas essa colheita pertence ao Eterno. O que eu preciso fazer? Exercitar de forma exaustiva o amor. Amém, queridos? Que Deus continue abençoando a todos vocês. Até semana que vem, querendo Deus.